Eu acredito nessa nova geração. Muitos morreram no deserto, mas essa geração veio para entrar na terra prometida. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre promessas de Deus. Tivemos uma boa equipe que foi agora, né? Eu não gosto da palavra evento, e que não tenha sido um evento. Como diz o pastor Martins, evento é um monte de vento. Vem e passa e não deixa nada. Mas que tenha sido um congresso onde o alimento, a semente, venha germinar a partir de agora. Pelo menos a Elaine tem falado assim maravilhas do que aconteceu. E uma coisa que ela falou sempre me tocou. E a nossa igreja sempre estava, não esta, mas a igreja sempre estava buscando ao contrário. E eu sempre questionei. Mas você muitas vezes questiona, mas não pode resolver. E vocês têm ouvido isso de mim, e eu ouvi isso dela vindo de lá. Ela disse: olha, tudo lá era simples. Ela disse: até as apresentações eram simples. Pessoas com simplicidade. E a nossa igreja buscou a ser uma Hollywood, fazer shows. E foi fazendo tantos shows, que o Espírito Santo saiu. E aí ficou show. Realmente era algo maravilhoso em termos de show. Mas como eu, até o tempo de mundano que eu tive, eu nunca fui em show. Eu nunca fui em um carnaval. Aliás, um ano eu fui, fiz uma barraquinha para vender pernil de porco, sanduíche de pernil. Daí eu fui para vender, mas não fui ao carnaval. Nunca fui em festa. No sul a gente chama de baile. Nunca fui em baile, nunca fui em forró. Nunca. Nunca me chamou a atenção. E a igreja, ela foi para esse campo. E isso me deixava muito triste. E me deixa triste. Então, essa nova geração, a gente tem que ensinar simplicidade. Ensinar que o objetivo é o Espírito Santo. E saber que Deus tem promessa para todos nós. Isso é inevitável. Você abre a Bíblia, tem promessa. Mas a Bíblia fala do povo que saiu do Egito e andou no deserto, que eles morreram, mas com promessa. Mas aí Moisés fala a essa nova geração por que os pais morreram. Ele lembra. E para eles não perder a terra prometida, ele lembra. Eles lembram. E eu, essa semana, umas 2 semanas já venho, Deus me incomodando, e me tocando, e me lembrando de coisas de 25, 27 anos atrás, que eu nem conhecia se Gênesis era Novo ou Velho Testamento, não sabia para onde ia isso. E quando eu deixo a vida empresarial, porque eu me tornei crente, aí o pastor disse: ó, se você vai mudar de vida, você tem que parar de vender bebida, vender cigarro. Isso no mês de outubro de 1994. Eu falei: mas se eu fizer isso, eu vou falir, eu vou quebrar. Aí ele disse: a decisão é tua. Aí eu olhei para ele e disse: 1º de janeiro de 95, eu não vendo mais. Ninguém acreditou.
No dia 31 de janeiro, nós fizemos todo o movimento, vendemos o que deu. No final, chamei todos os funcionários e disse: tira tudo que é de bebida das prateleiras, tudinho. Vamos eliminar. Aí um gerente do banco Bamerindos, você que é novo não sabe o que é o Bamerindos, mas naquela época tinha Bamerindos. Ele olhou para mim e disse: você é doido, mas eu te entendo. E na época ele me deu R$ 750. Ele disse: eu vou te ajudar. Muito dinheiro para aquela época. Ele olhou para mim numa mesa de bar e disse: você vai ser pastor. Cara, na mesa de um bar, falar um troço desse. E Deus, essa semana, começou a me trazer à memória todas essas coisas. E eu quero falar hoje, talvez não seja nem para você, seja só para mim, mas se você quiser pegar alguma coisa, pegue. As promessas Deus não tira. Não importa o estado que você está quando vem a promessa. A promessa Deus não tira. Se você não entra na promessa, vai entrar outra pessoa, porque a promessa veio e ela vai ficar. É você que decide permanecer e entrar ou não. Ou não. A promessa vem, só que nós, como seres humanos, nós temos um pequeno problema. A gente quer que a promessa venha e já venha o resultado. E a promessa tem um tempo. E a promessa muitas vezes nos dá o tempo de nós nos prepararmos para aquela promessa. Porque quando a promessa vem, talvez eu não esteja preparado para aquela promessa. E como que Deus dá uma promessa se você não está preparado? Ele dá uma promessa para um tempo de preparação. E só vai acontecer de eu e você entrar na promessa quando a gente estiver preparado. E muita gente não consegue viver esse tempo de se preparar para receber o que já está certo. Eu sou fã de comida, mas hoje eu não gosto mais de restaurante à la carte. Porque você senta à mesa, espera 30, 40, 50, 60 minutos para vir a comida. Então hoje eu opto por um buffet. Eu chego lá e já está pronto. Eu não tenho paciência nem para pedir um delivery, que eu sei que vai demorar. Porque eu só lembro de comer quando me dá fome. Não sei você, se você lembra de comer antes, mas eu só lembro de comer quando me dá fome. Então, quando dá fome, eu já quero comer. É um erro. Eu deveria ter um horário para comer, daí eu me preparo, posso ir para um restaurante que demora, não tem problema, eu vou antes, daí chego no horário. Mas não, eu só lembro de comer quando eu estou com fome. E eu só lembro de beber água quando estou com sede. E eu tenho levado tanta lapada esses dias de médico que ele diz: beba água, beba água, beba água. Daí a última doutora perguntou: o senhor bebe água? Eu digo: se eu mentir, a senhora está com o exame aí na mão. Eu digo: não. Aí ela disse: sua altura, seu peso, isso, aquilo, o senhor tem que beber no mínimo 3 litros de água ao dia. Ela disse: o senhor bebe quanto? Eu digo: qual a próxima pergunta? E aqui, graças a Deus, tenho água e chá. E eu quero ler junto com vocês a palavra sobre 2 cidadãos que receberam, 12 receberam a promessa, mas 2 entenderam a promessa. E fique em paz seu coração, que você vai dizer: pastor, se eu já pregou isso, nunca preguei isso. Não queira adivinhar. Eu já preguei o texto.
mas a mensagem não. O texto sim, a mensagem não. Números 14. Nós vamos falar de um homem chamado Caleb. O que faz Caleb ser diferente até de Josué? O que faz ser Caleb ser diferente dos outros 10? Beleza. Os outros eram murmuradores, ele não, já começa por aí. Mas entre ele e Josué, o que faz a diferença? Parece que Josué era o queridinho, entrou na terra prometida e Caleb não. Fica aí, eu vou te dar um frio, vou te dar um tempo. Vamos ver se você aguenta. E ele deixa esse homem 40 anos esperando. E aí eu digo, Deus não deixou ele esperando 40 anos, deixou ele se preparando. Seja profeta essa manhã, diz para a pessoa do lado, se prepare. A promessa não vem de qualquer maneira. Não vem não. Não vem. Ela vem sem você estar preparado. Mas aí tu tem que se preparar para ela. Eu vi o Evertonzinho aqui dançando aqui, de que ele já está se preparando, né? Estava ali. Dança parece parecido com o pai dele. Seco, duro. Mas olhando ali, eu acho engraçado criança, né? Criança tem um pouquinho de nós todos, tá? Cuidado do que você ensina para a criança. Você vai dizer, mas você ensinou? Não, eu não ensinei nada. Ele está te observando. Mas na igreja tem umas crianças que vão social para a igreja, camisa, manga longa, sapatinho, calça. Aí eu perguntei, mas você veste assim? Não, ele diz lá em casa, na célula número 1, que ele é o pastor Jandir. Aí eu olhei e disse, eu tenho que me cuidar mais, né? Tenho que me cuidar mais. Achou aí números? 14? 24. 14 e 24. Mas, como meu servo Caleb tem o quê? Já começou, né? Qual espírito habita em você? Ele está dizendo que esse homem já tem algo diferente dos outros. Ele diz, ele tem um espírito diferente. Ele diz, ele tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito da verdade, o Espírito da fidelidade. Não é um espírito qualquer, ele está dizendo, tem um espírito diferente, perseverou em seguir-me. Olha o que o Senhor já vai dizendo sobre esse homem. Não é algo qualquer, ele estava em um mundo parecido com o nosso tempo. Mas Deus olhou para ele e disse, ele tem algo diferente, ele tem um espírito diferente. Ele vivia em um mundo de murmuradores, de reclamadores, de pessoas que não acreditavam e até que desfaziam a ideia dos outros, mas ele diz, ele é algo diferente. Não importa o mundo que nós estamos vivendo, importa o Espírito que está em nós, o Espírito que a gente vai se preparar. O Senhor está dizendo, ele vive aqui, mas ele é diferente. Seja diferente. Seja alguém que o próprio Deus vai olhar e vai dizer, olha, tu vive nesse mundo perdido, mas tu é diferente. E olha o que ele diz mais, em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, na terra que você foi lá ver. Eu que vou fazer você entrar, você não precisa lutar para isso, você precisa se preparar. A nossa bênção não precisa a gente querer conquistá-la, porque ela já foi conquistada, mas a gente precisa se preparar. Sem preparo não vai. Eu já contei isso aqui, que uma irmã pediu para tirar o carro dela e estacionar, eu entrei e não consegui ligar, eu falei, eu não estou preparado para um carro desse, e eu queria um carro daquele.
Eu até hoje não estou preparado, porque foi tanta vergonha que eu falei, irmã, pega. Me deu um problema na perna, eu disse, não, mas é no botão. Entendeu? Tem coisa que a gente quer, mas a gente não está preparado e a gente joga para Deus. Deus prometeu, prometeu. Mas por que Ele vai te dar se você não sabe usar? Eu perguntei para algumas irmãs que foram agora lá para o canal do Panamá. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para minha esposa quando chegamos em casa? Perguntei, quanto sobrou? Pastor, qual é a minha mensagem? Tem que sobrar. Quanto sobrou? É tanto, eu falei, não converta em real. Aí eu já dei uma ordem, de não seja, um linguajar bem brasileiro, não seja abestalhado. Não vá converter para reais agora. Calma, começou a tua jornada internacional. Digo, então, segura essa ponte que Deus abriu. Tu já entrou, agora permanecer contigo. A convenção vai ser, se não me engano, em Los Angeles, se não me engano. No Texas. Olha, a convenção é para lá, e lá não aceita real, não. E ainda o Trump diz que você tem que ter X. Menos do que isso, nem entre lá. Então começa a trabalhar em cima disso aí. E a sua descendência a possuirá. A promessa é para mim, mas quem vai usufruir é a minha descendência. A promessa é para você, mas tem uma descendência. E tu quer que a descendência receba. Versículo 30. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ele não adianta, quem vai entrar é ele. Ficou 40 anos esperando, sem reclamar, sem murmurar, se preparando. Se prepare. E não precisa querer empinar a cabecinha, empinar a cabeça e começar a fazer coisas que desagradam a Deus. Tem gente que quer mostrar muito que é, e isso me assusta. Porque eu já fiz isso e eu sei a lapada que eu levei de Deus. Eu tento abrir a mente das pessoas. Não precisam passar pelo que eu passei. Eu achava que eu era. Quando eu achei que eu era, Deus só deu um totozinho. Que nem o Arrascaeta, não vai mais nem para a Copa dele lá, né? Porque caiu, quebrou a clavícula, 40 dias, a Copa em 45, não tem como ir. Talvez no interior dele, talvez estava se achando o cara da Copa. Deus foi lá e permitiu ele cair, não foi nem falta, ele caiu. Deus faz assim com a gente. Ei, poste só o que tem que postar. Poste as coisas que vão edificar o outro, não criar raiva no outro. Tem gente que quer se aparecer mostrando e está criando um coração duro nos outros. Porque em vez de ser irmão, está querendo dizer eu sou mais do que o irmão. E Caleb ficou ali 40 anos como num depósito esperando, sem dizer Josué não é melhor, Josué não sei o quê, Josué é o queridinho de Deus. Não! Mas ele vai até Josué daqui a pouco. Ele vai chegar lá, mas de uma maneira diferente. Vamos ser igreja de Deus entendendo o processo de Deus. Deus tem promessa para mim e para você, não tenha dúvida. Deus começou a me trazer em memória 27 anos atrás e eu comecei a ficar com medo. Sabe o que é medo? Eu tenho medo de agulha, eu tenho medo de agulha que você não imagina, eu tenho pavor. Aí eu comecei a não gostar, não, comecei a acostumar que é tanta agulhada,
Mas na segunda-feira passada eu fui tomar a mulher não entortou a agulha em mim. Teve que tirar e colocar outra agulha. Eu falei, já deu? Ela não deu, entortou a agulha. Ele tem que ser comigo. Ela olhou, o senhor está tenso? Eu digo, não, é só impressão. Aí eu falei para minha esposa, para minhas filhas, falaram justamente com você, mas quem tem que ser tratado sou eu. Quem tem que ser tratado sou eu, não é ela. Dói? Nem imagine. 31. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. O que nós queremos para a nossa geração? Que eles sofram ou que eles usufruam? O que nós queremos deixar para a nova geração? Para a tua família, para teus familiares, para a tua igreja? O que nós vamos deixar? Agora mesmo eu disse da igreja que queria fazer show, 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 e agora minha esposa vai lá e diz, olha, você não imagina da simplicidade, eu digo, isso eu esperava. A igreja simples, mas que você vem cheio do Espírito Santo. Uma igreja que prega o que tem que pregar e vive o que tem que viver e mostra o que tem que mostrar, que é a presença do Espírito Santo e a mudança de vida, mudança na vida, no caráter, na família, a transformação pelo Espírito diferente. Nós não temos que ter o espírito de competir, como nós ouvimos já. Olha, nossas apresentações são que nem Hollywood, igualar-se ao mundo. Pastor, o senhor parece o pastor da antiguidade, graças a Deus. Ainda oro, ainda jejuo, ainda dobro o joelho, ainda leio a Bíblia. Ainda canto uns corinhos. E se tem uma coisa boa para quem não sabe cantar, é cantar corinho, tudo dá certo. Para quem não sabe cantar, corinho é bom. Porque daí todo mundo, se eu começar um corinho aqui, eu só começo e paro, vocês continuam, vai tudo certo. E eu saio bem, que eu comecei. Estamos juntos ainda? 34. Durante 40 anos vocês sofreram a consequência dos seus pecados. Experimentarão a minha rejeição. Experimentaram. Para cada corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram. Durante 40 anos vocês sofreram a consequência dos pecados. Está na hora de a gente acordar. Acordar e dizer qual é a consequência das minhas atitudes. Qual é a consequência das minhas atitudes? Vamos parar um pouquinho e ver. Nossa consequência de a gente sair de lá e vir para cá. Alguém consegue ver alguma coisa? Quantas pessoas nós juntávamos na PIEC? De um culto poderoso que tinha, digamos, o maior culto. Quantas pessoas a gente juntava lá? 130, mais uma vez no ano, né? Porque na faixa foi 60, 50, 70. Você pegou o top. Sim, é isso mesmo. Mas em média, assim, num culto normal, 50, 60. E aqui? Quando dá 130, 140, a gente diz, o que houve? Por quê? Porque nós tomamos uma decisão de ter um espírito diferente. Ter espírito de comunhão, de união, de querer o melhor para o irmão, de querer que a igreja se una, se reúna, faça parte de um corpo, de um ministério, que você cante, que você dance, que você pregue. Eu tenho visto nesses grupos das células, desses GC, tudinho, pessoas pregando, e meu Deus, olha como está surgindo.
em mini igreja, porque já estão com caixa de som e microfone. Eu digo, olha aí, surgiu igreja, surgiu pregadores, porque a ênfase é o Espírito Santo. E aí vem o resultado da cura, da transformação, da libertação, da união, das grandes colheitas de Deus nas nossas vidas. Mulheres voltaram de lá, já estão procurando passagem para a Venezuela. O congresso vai ser em outubro. A minha disse, olha, já estão pesquisando. Ah, tá bom, estão. Ela disse, não, estamos. Mas é isso que tem que contagiar. É coisa boa. É coisa de dizer, oi, vamos viver o Evangelho. Vamos viver as promessas. Vamos receber as promessas. Mas vamos ter um espírito diferente. Nada de orgulho, nada de querer ser mais do que o outro, nada de querer aparecer, porque luz aparece sem precisar aparecer. E nós somos aonde estivermos luz. Não tem como esconder. Não tem. E a gente precisa se tocar, hein? Lembrar disso. 35. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. De todos, dois. Um sou eu. Ah, se fosse uma igreja pentecostal hoje, um sou eu. Um sou eu. Até você. Espírito diferente, o Senhor tem a promessa de vocês vão herdar, e a descendência de vocês vai herdar, vai entrar, vai estar lá, porque é um povo diferente. Pega a mensagem simples da Bíblia que está ali dizendo, espera aí, eu faço parte de qual espírito? Qual espírito que me rege? A doutora lá, Ramires, fez uma pergunta, ela disse, mas como pode uma pessoa que nem o senhor, que é pastor, tudo, ter um estresse físico tão grande? Eu olhei para ela e disse, doutora, a igreja é santa. Ela me olhou, falei, mas a instituição é diabólica. Não foi pela igreja, foi pela instituição o estresse. Digo, a igreja é santa, porque a igreja é você, a igreja sou eu, e a Bíblia diz que nós somos santos. Então, cuidado, porque o que é fora isso pode te levar a um estresse mental, físico e até a morte. Te cuida. Agora Josué vai reivindicar. Vamos lá para Josué. Caleb vai reivindicar Josué. Josué 14 também. Estamos juntos ainda? Está entendendo? O que Caleb vai fazer depois de 40 anos? Ele diz: estou bem, estou tranquilo, cabeça perfeita, faculdades mentais em dia, físico em dia. Está na hora de eu entrar na promessa. Eu estou bem,
Então eu vou lá agora. Estou preparado. 40 anos fiquei me preparando. Talvez nem saí um WhatsApp, saí nem numa foto, ninguém nem me viu por aí, mas eu estava me preparando. Mike Tyson e Holyfield. Lembra dessa luta? Holyfield se preparando e Tyson se mostrando. No ringue, levou a maior peia, porque um se preparava e outro se mostrava. Cuidado quando você está se mostrando. Cuidado. Mike Tyson teve que morder até a orelha do outro. Tirou um pedaço. Porque ele estava se mostrando e ali ele estava agora sendo humilhado. Quem quer se aparecer que não é pelo Espírito, tome cuidado. Tome cuidado. Porque a vergonha para o Mike Tyson foi apanhar de um velho com problema de coração e ainda crente. O Holyfield não foi lutar com ele para vencer. Ele disse, não, está envergonhando a classe. E ele disse, eu tenho Deus. Ele foi lá e disse, eu vou mostrar qual o espírito que vence aqui. Ele tinha um espírito diferenciado. E os médicos dele falaram, não vai lutar que o teu coração não aguenta. Aí provavelmente ele fez que nem Davi, disse, não sou eu. Quem vai lutar não sou eu vou lá só para que Deus mostre qual o espírito que vence. Qual o espírito que está em mim, que está em você? É esse espírito que vai lutar. Nossa guerra começa no espiritual. E não é eu que tenho que lutar, não é você. A gente só é o representante, a gente vai lá. Porque a gente não pode fugir da missão. A gente não pode envergonhar a missão. Então nós temos que ir. Mas não tem mais nem menos. Deus chamou e eu tenho um espírito de valente. Simples. Simples. Mas pastor, não tem. Se você tem um chamado, se você tem uma promessa, Deus é contigo. Agora prepare-se no tempo. O tempo é para melhorar, não é para acabar. Os tomadores de vinho sabem que um vinho da safra de 2026 e a safra 1950 é bem melhor. Só que tem que preparar o terreno para guardar o bichinho. Pega a mensagem de hoje. Pega a mensagem. Agora ele vai reivindicar. 14:6. Josué 14:6. Aos homens de Judá vieram enviaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné. Ele disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cade-Berneia, sobre mim e sobre você? Você sabe, você lembra? Ele está dizendo que foi Deus que disse, mas você está lembrado? Que Deus falou para nós dois lá? Você lembra disso? Está trazendo a memória, e nós temos que trazer à memória as coisas que nós queremos, as coisas que nos dá prazer. Ele diz, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, não foi qualquer um que falou, foi um homem de Deus. Tem vezes que eu e você recebemos a palavra de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, e não damos crédito. Lá vocês que foram receber um monte de palavra, é dar crédito ou não, vocês receberam de homens e mulheres de Deus. Eu estava numa reunião a semana passada, quando a Elaine mostrou uma foto no almoço, eu falei, o cara que está na frente de você, eu estive na reunião com ele ontem. Aí quando ela falou, ele disse, não, eu estava na reunião com teu marido ontem. Na hora que eu olhei, eu falei, olha, esse cara que está na tua frente, eu sei quem é ele. Ele é um homem de Deus, estava na reunião ontem. Daí ela disse, ele já falou de você.
Eu estava na reunião, pega aí o que Deus está falando. Eu tinha, então, ele diz, 40 anos, a terra eu lhe dei em relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Ele diz: o povo veio e fez desanimar, mas eu fui fiel. Não importa o que os outros fazem e são, importa o que você é. Deus não está olhando para um conjunto todo e dizendo: todos aqui têm que pensar igualzinho, senão eu não dou a promessa. Não. Cada um tem um pensamento diferente, cada um está entendendo diferente, cada um está dizendo: você tem um espírito diferente, e aí interprete qual é o espírito diferente. Interprete qual é o espírito diferente. Tem espírito de fofoqueiro, de mentiroso, de encrenqueiro, e tem espírito de apaziguar. Aonde você chega, você traz paz. Aonde você chega, estavam falando um monte de besteira, todo mundo para, porque você chegou. Isso é bacana demais. Em lugar que eu chego assim, que estava tudo assim, ei, pode continuar o que você estava falando. Não, pastor, não, a gente não estava falando nada. E por que parou? Por que parou? Simples. Qual o espírito que habita em você? Qual o espírito que habita em mim? Qual o espírito que habita na igreja? Qual o espírito que habita nesse ministério de louvor? Qual o espírito que habita nesse ministério da dança? Qual o espírito que habita no ministério de criança, no ministério de casais, no ministério de homem, no ministério de mulher? Qual é o espírito? E Deus está se agradando e dizendo: há uma diferença e eu vou abençoar. Ou há uma diferença e vou morrer no deserto. E a gente só quer ouvir palavra de bênção, na verdade. E a melhor palavra é a repreensão. É a melhor. Só que a gente não gosta, a gente gosta de tapinha nas costas e dizendo: tu está lindo, está maravilhoso, Deus te ama, homem de Deus, mulher de Deus. Sim, é homem de Deus, é mulher de Deus. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Era o segundo coração de Deus, mas ele fez uma besteira só e a vida dele continuou bem. Não. Perdeu foi quase tudo, ou perdeu tudo, até a salvação. Pastor, ele não perdeu a salvação. Na mente dele perdeu. Você vai lá para o Salmo 51, ele diz: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Ele estava com dúvida, ele disse: o meu pecado foi tão grande que eu vou para o inferno. Aí ele vai para Deus e diz: me dá alegria de novo. Ele não pede o trono, ele não pede poder, ele não pede dinheiro, ele não pede nada. Ele diz: isso aqui é tudo daqui, mas o que eu estou perdendo é de lá. Ele me devolve a certeza que eu vou morar no céu. E muitos de nós estão pedindo restituição de umas coisas que não tem que pedir. Ah, Senhor, restitui o carro, restitui a empresa, restitui o emprego, restitui. Ei, tudo isso vai ficar. Esse louvor, nem quando era o top dos top eu cantava. Eu ficava perturbado na igreja quando cantava esse louvor. Mas nunca proibi, porque não tem nada errado no louvor, o errado está eu. Aí eu olhava para aquilo e dizia: eu vou querer restituir um caba que eu era? Eu vou querer restituir os bens que eu tinha, que eu usava tudo errado? Eu não vou cantar isso. Mas eu vou cantar: renova-me. Porque tudo
Vocês viram como eu canto? Você viu o que você cantou? Você quer que isso aconteça? Quem já viu fazer caldo de cana? Moer o caldo. Quantas vezes passa a cana ali? 3 a 4, né? Uma vez ela passa inteirona, né? Mais ou menos assim, né? Aí depois ele pega e faz assim, né? Dobra, passa de novo. Daí faz o quê? Dobra de novo. E você olha lá, não cai nenhuma gota e o cara dobra de novo. Tu acabou de cantar isso para Deus. Tu acabou de cantar isso para Deus. Dizendo, Senhor, moe esse cara. Pastor, mas eu não queria isso. Você pediu agora. Eu não falei que eu não canto um louvor? Qual louvor que eu não canto? Restitui. Todo mundo canta e eu fico lá. Todo mundo cantando porque sabe a letra, mas não sabe o que pode trazer a letra. Eu tenho que ver a consequência de tudo que eu estou fazendo. Pelo menos quando eu orar, pense bem no final se você dá amém ou não. Quando os outros oram, pode dar amém. Mas quando eu orar, você pense bem se você dá amém. Pastor, por quê? Porque o amém você está dizendo, eu confirmo. Eu quero isso. E aí muitas vezes você está bem e dali a pouco só vem peia. Você diz, mas o que que houve? Você disse amém para uma oração que não era para dizer. Você diz, por que está acontecendo isso? Você concordou. Mas vamos para o final. Já 10 e 11. 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Qual é a terra que vai herdar? Hã? Terra que ele pisou. Tem gente que quer a bênção sem pisar. Tem gente que quer as coisas sem lutar. Tem gente que quer a bênção de Deus e a promessa de Deus ficando parado. Não vai acontecer. O Senhor diz, eu vou te dar e vou dar para a tua descendência a terra que você pisou. Ele disse, a promessa eu dei, agora vai. Ele já tinha ido, e o Senhor diz, lá onde você pisou, eu já te dei. Tem gente que quer as coisas sem ir, sem fazer, e o Senhor diz, pisa, toca, age, vai, a promessa eu te dei, e o resultado eu já falei, mas você tem que fazer a tua parte. Eu quero porque Deus prometeu, mas você preparou, você foi, está fazendo a tua parte, ele já está dizendo o final, mas esse meio aqui é comigo. Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o início. Então a gente muitas vezes inicia bem porque recebeu uma palavra profética, sai cheio, sai dando glória e aleluia. E aí começam os problemas e diz, mas peraí, eu recebi a promessa de Deus. É por isso que está levantando as coisas. E aí ou você recua ou vai para frente. Só tem esses dois caminhos. É ir para frente. Não existe outro jeito de receber. 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Ele foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Quando Deus falou? Quando ele estava na pindaíba. Estava tudo quebrado. Estava ferrado. Deus vem com a promessa.
Quem lembra o que eu falei no início? Onde que eu recebi a promessa de ser pastor? Quem lembra? Hã? Num boteco, em um bar, todo ferrado, todo bêbado, todo alcoólatra. Deus vai lá, pega outro bêbado e diz: tu vai ser pastor. Um bêbado acreditando no outro bêbado. É loucura! Mas Deus te leva lá e diz: ei, quando tu estava na lama, quando você não valia nada, quando ninguém dava um centavo furado por você, eu te prometi. Deus não falou quando você estiver estudando teologia, quando você estiver na faculdade, quando você consertar a tua vida, você vai ser pastor. Ele disse: não, é quando tu está lá no inferninho. Deus, eu vou te tirar daí. Tem muita gente que pensa que a promessa vai vir quando está tudo bem, quando você tem condições de fazer a promessa acontecer. Não, a promessa vem quando você não tem nada, não vale nada, não serve para nada, mas ele diz: mesmo assim eu gosto de você. Tu lembrou do forró, né? Não é isso? Estou findando. A promessa vem na pior hora. A hora que você olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para trás e diz: vai acontecer não. Só você não olha para cima. Você olha para todos os lados para ver se você tem condições que aquela promessa venha acontecer. E você esquece de fazer isso aqui. Dizer: vem de lá. Você procurou todos os campos, todos os lugares, você não viu nada, mas não vê mesmo, porque a promessa vem de cima, vem do alto e vem para alguém que não merece. 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Ele está dizendo que ele está forte, a mente está perfeita, mas ele não diz eu vou vencer. Ele diz: se o Senhor estiver comigo, tudo vai dar certo. Ele diz: eu estou bem fisicamente, minha mente está bem, as faculdades mentais estão bem, mas eu vou vencer se o Senhor estiver comigo. Senão, não adianta eu estar bem mentalmente, estar bem fisicamente, porque não é isso que vence. O que vence é o poder e a promessa de Deus. Ele joga para Deus e diz: não sou eu, não. O Senhor me manteve firme, então eu quero usufruir daquilo que o Senhor prometeu. Estamos juntos ainda? Está pegando a promessa? 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e ele deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence a quem? Pronto. Como é que começa Caleb? Um espírito diferente. Um espírito diferente. Para de achar que você é. Para de você achar que se você não fizer, não vai dar certo. Tem mais 7.000 aí esperando. Se eu não fizer, se eu não for, se eu. Deus vai. Deus faz. Ontem nós estivemos lá na recompensa, na compensa, o culto das mães.
Mas Dia das Mães vai ser como a Elaine vai passar o Dia das Mães com as filhas, foi feito ontem. Deus chamou. É você que tem que fazer. Deus está te falando hoje, tem promessa sim. E já estão vencidas. Já é tua. Mas desce do banquinho. Desce. Como é que o pai tem que corrigir um filho? Se baixando na altura dele ou pegando ele e colocando no colo na mesma altura. A hora que você olhar no olho dele, você está olhando de homem para homem. Agora imaginou você corrigir um filho pequeno assim? Você acaba com ele, porque ele vê um monstro. E Deus está dizendo, aqui ó, a bênção vem aqui. Não é você que carrega, mas a tua fidelidade, teu espírito diferente, fez eu permanecer a promessa. E ele joga para Deus e diz: se Deus for comigo, se Deus estiver comigo, eu venço. Se Deus estiver com você, se Deus estiver conosco, não tenha medo de nada. Em frente. Mas esteja preparado. O 15 e último. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Entrou Caleb, descansou. Deus, com certeza, já te deu promessa. Não importa quanto tempo faz, mas que Deus comece a trazer na tua mente como está trazendo as coisas na minha. Mas se prepare. Se prepare. Porque quando ele foi vigiar a terra, eles trouxeram um cacho de uva e precisou 2 homens para carregar. Romã e figo. 2 homens para carregar. Olha aqui para mim que eu vou encerrar. Quem está te ajudando a carregar a bênção? Está contratando alguém? Está passando para alguém? Quem está te ajudando? Os únicos 2, Josué e Caleb. Os 2 tinham espírito diferente, os 2 eram obedientes, os 2 eram fiéis. Cuidado da parceria. Cuidado quem você está chamando para carregar o piano. Cuidado. Toma cuidado. Sabe a história do piano no altar? Vou te contar e encerrar aqui, daí eu vou orar. O líder de louvor chegou e viu o pianão ali, olhou ali e disse: não, isso aqui está tudo errado, o piano tem que estar lá no outro canto. Foi lá pegar em 10, levar o piano para o outro lado. O pastor chegou, olhou, disse: quem fez isso? Líder de louvor, tira. Tira o piano? Não, tira o líder de louvor. O piano tem que voltar para lá. Entrou outro líder, o líder olhou e disse: mas o piano fica melhor lá. Ele disse: rapaz, tu não conhece o nosso pastor não. Se você fizer isso, ele te corta na hora. Tá bom. Tá lá o piano. O pastor veio pregar, o piano continuava ali. O pastor pregando, o piano andando. Cada culto que tinha, o pastor nem se tocava,
o piano tinha andado um pouquinho. Foi, o piano ali, e o pastor olhando, e nem se tocou, que estava aos poucos, estava indo. Quando viu o piano ali, até para ele entrar, ele deu uma desviada do piano, mas está tudo bem. E foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. O piano estava onde todo mundo viu que era o lugar do piano. E o pastor nem se tocou. Por quê? Foi feito tudo com calma, passo a passo. Queira mudar as coisas, mas não de uma hora para outra. Mude, tenha calma, vá mudando e se preparando. 40 anos de Caleb para dizer: agora eu estou pronto. Tem gente que quer mudar de uma hora para outra, vai quebrar, vai se quebrar. As coisas mudam devagar. Que Deus abençoe.